Então agora a gente vai fazer o número 13 que o professor deixou aí. Né? Escreva um algoritmo que leia dois números reais e um caractere que apresenta a operação aritmética a ser realizada. Aí aqui o caractere só pode ser o de mais, o de menos, o asterisco, que é o vezes, e o barra, que é a divisão. O algoritmo deve apresentar o resultado final da operação, ou uma mensagem de erro para o caso da divisão de um número por zero, ou uma mensagem de erro caso não seja escolhida uma das quatro operações aritméticas. Então, aqui a gente já pode observar, né? Nossas variáveis. A gente vai ter dois números reais, então a gente já tem duas variáveis, e a gente vai ter a variável da operação aritmética. A gente já tem três variáveis, né? E aqui ele diz que o algoritmo deve apresentar o resultado final da operação. Então a gente já tem quatro variáveis: os dois números, a operação e o resultado da operação. Só que ele dá as condições para a gente aqui, ó. Olha a condição. A gente deve apresentar erro para o caso da divisão por zero, ou a gente deve apresentar erro no caso que não seja escolhido uma das operações aritméticas básicas. Então aqui, vamos começar nosso algoritmo. Vou botar aqui, algoritmo operação. Agora a gente vai declarar a variável. Vamos lá. Então a gente tem o primeiro número, o N1, a gente tem o N2, a gente tem, importante, o caractere da operação, ele é um caractere, ele não é um número. Então ele não vai ser declarado aqui, que eu vou declarar aqui os números só. Então a gente tem também o total. E isso tudo aqui vai ser real. Vai ser real. E agora eu vou botar aqui, deixa eu ver uma nome para essa variável aqui. Vou botar aqui o pair. Vai ser a operação. A operação, ela vai ser um literal. Ela vai ser um literal. Beleza, agora a gente vai dar início ao nosso algoritmo. Primeiro a gente sempre tem que entrar, né, com as variáveis. Então escreva, abre parênteses. Vamos começar informando a operação. Informe a operação aritmética desejada. Dois pontos, fecha aqui. Então a gente vai dar um leia e vai dar um leia e vai dar a entrada em oper. A gente aqui já está contando que o nosso usuário ele sabe que são as operações básicas, né? A gente não vai ficar dizendo aqui para o usuário, pô, bota mais, menos vezes o divisão. Não, aqui a gente já está subentendendo que ele sabe, né? Se caso o professor mandasse aqui no exercício, né, para a gente informar isso, né, para o usuário, a gente informaria. Ótimo, agora a gente vai dar entrada nos números. Escreva, pedir, né? Informe o primeiro número da operação. Dois pontos. Leia. A gente vai dar aqui, ó, N1. Vamos lá. Escreva. Agora a gente vai pedir para ele dar entrada no segundo número da nossa operação. Escreva. Aqui, ó, informe o segundo número da operação. Dois pontos. Informe o segundo número da operação. Dois pontos. Fecha aspas. Ótimo. Agora você vai, né, leia N2. E assim vai ser. Todos os algoritmos que a gente fizer, eles vão ser dessa forma. Você vai ler o enunciado, vai identificar as suas variáveis, né? Vai identificar
o que ele quer que você faça com as variáveis, né? Depois você vai identificar de que tipo é cada variável e depois você vai partir para o algoritmo. No algoritmo você sempre tem a ordem do algoritmo. Declarou variável, você vai ter que dar as entradas. Então você vai ter que pedir o usuário para dar a entrada. Então é sempre escreva, pede alguma coisa, lê alguma coisa, escreva, até você ler tudo que você vai precisar para fazer o processamento. Agora, aqui a gente vai começar a processar as nossas entradas. O que ele pediu? Ele pediu para se, vamos lá, se ele não entrar com nenhuma das 4 operações aritméticas básicas, a gente deve dar erro, né? Deve representar o erro aqui. Agora aqui a gente vai para as condições. Então a primeira condição que a gente vai fazer vai ser essa condição da entrada da operação. Então vamos lá. Então a gente vai botar aqui se oper for diferente de mais, ou botar isso aqui entre aspas simples. Eu acho que é em aspas simples mesmo, mas tudo bem. Vamos botar entre aspas simples para ele saber que é um caractere. Ou oper diferente de menos, ou oper diferente de vezes, ou oper diferente da divisão, né? Isso aqui, em lógica de programação, a gente aprende essa parte de você fazer condição. Então aqui, quando você fala que se acontecer isso, ou acontecer isso, ou acontecer isso, ou acontecer isso, em qualquer uma das ocasiões, ele vai entrar na tua condição. Entendeu? Se eu botasse se o pé é diferente de mais e o pé é diferente de menos, ele ia ter que obedecer as duas condições. Eu ia ter que ter o pé diferente de mais e diferente de menos para ele entrar no meu laço. Então, isso aqui é coisa para outra matéria, mas é bom saber essa parte de lógica. Então aqui, vamos lá. Então a gente já colocou aqui, né? Ele disse para aqui, caso não seja escolhida das 4 operações aritméticas básicas. Então a gente colocou aqui, ó, se o pé for diferente de uma das 4, né, de operações básicas, operações aritméticas básicas, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um escreva e vai apresentar um erro. Erro. Você não escolheu uma das 4 operações aritméticas básicas. Excelente. Fechando aqui aspa dupla. Só que ele vai te dizer que você vai ter que apresentar erro no caso da divisão ser divisível por zero. No caso do segundo número da divisão for zero, né? A gente não pode ter divisão por zero. Então aqui, né? Se acontecer isso aqui, então ele vai te dar erro e vai mandar escrever isso aqui. Se não, se oper igual a divisão,
e N2 igual a 0, então a gente também vai apresentar um erro. Escreva erro. Sua divisão não pode ser por 0. Então, ponto aqui em cima, só para deixar bonito. A gente fecha aqui, fechou aqui. Então, agora a gente fechou, né? Se uma coisa acontecer, então ele dá erro. Se não, se outra coisa acontecer, ele dá erro. Se não, ele vai fazer a operação básica. Se não, a gente vai fazer, ó. A gente vai ter que total vai receber, vamos lá, N1 oper N2. Acabou. Então aqui, como é que aqui está acontecendo? Aí aqui a gente vai ter que finalizar o nosso algoritmo. Então aqui, o que vai acontecer aqui, ó? Se for diferente, se o pé receber alguma coisa diferente disso aqui, ele vai dar erro. Se não, se o pé ele se encaixar nisso aqui, né? Se o pé atender essa condição, ele vai dar erro de novo. Se não, ele já vai pro total. Então aqui, ó. Então vamos dizer que o pé ele é mais. Vamos dizer que a gente entrou com mais aqui, né? O pé mais. Ele já analisou o pé. Se o pé for mais, ele já pula para aqui. Ele já vem ver isso aqui. Se isso aqui, pô, ele já viu aqui, ó, que o pé é mais e aqui o pé é divisão, então ele já pula para cá. Ele já vai fazer a operação. Entendeu? Então, né, vamos finalizar esse algoritmo aí agora, né? E esse número 13 vai ficar dessa forma.